Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, muito boa noite para você que está ligado, conectado, acompanhando a TV Todo Dia. Neste último dia de 2024, hoje é 31 de dezembro, gente. Acabando o ano, hein? Faltam aí pouquinho menos de 6 horas para acabar o ano, né? São 18 horas e 3 minutinhos, daqui a 6 horas já será meia-noite e 3 minutos. Ou nós já estaremos a 3 minutos no ano novo. Seja bem-vindo. Os destaques da terceira edição de hoje. Identificação em crianças e adolescentes pode evitar desabarecimento em onde tem muita gente, né? Fogos barulhentos são proibidos nas cidades da região. Estudo mostra a experiência de quase morte. Tarifas de ônibus intermunicipais aumentam em 2025. Registros por mortes por afogamento também aumentam em 2024. São Silvestre tem brasileiros no pódio. E amanhã é dia de posse em todas as cidades da região. E daqui a pouquinho vou bater um papo com o nosso editor multicanal, Airan Prada, sobre os novos mandatos que vão começar amanhã. Tudo isso e muito mais para você a partir de agora, aqui na terceira edição do Jornal Todo Dia. E mais uma vez quero desejar a você uma boa noite, para você que está ligado e para você que está conectado junto com a gente nesse comecinho de noite de terça-feira, gente. Comecinho da noite do último dia do ano. Nós vamos trazer muita informação para você, fique ligado com a gente. Vamos começar falando a respeito de uma publicação do governo federal que aconteceu no Diário Oficial da União ontem. Uma portaria com os dias de feriados nacionais e pontos facultativos do ano que vem. As informações quem nos traz é a repórter Isabela Braz.
A sexta-feira da Paixão de Cristo emendará com o feriado de Tiradentes, que cairá numa segunda-feira. O Dia dos Trabalhadores, Consciência Negra e também o Natal irão cair numa quinta-feira, dando assim a possibilidade de um ponto facultativo também na sexta-feira. Há outros pontos facultativos que não são caracterizados como feriados definidos em calendário nacional, que também caem em datas possíveis de emenda, podendo assim ser inseridas no calendário pessoal para descanso. O feriado católico de Corpus Christi cai no dia 19 de junho, numa quinta-feira, e para os servidores públicos ainda um dia, caindo numa terça-feira, dando assim para fazer aquela ponte direta no fim de semana. Isso, claro, dependendo de cada administração pública. Apesar das folgas definidas, nem todos os feriados irão cair em dias úteis. Em 2025, 4 deles serão em finais de semana, sendo eles o Independência do Brasil, o Dia das Crianças de Nossa Senhora Aparecida, Dia de Finados e o Dia da Proclamação da República. Lembrando ainda que o mês de março já se inicia com a data comemorativa brasileira mais popular, o Carnaval. Com o mês se iniciando num sábado, o ponto facultativo acontece nos dias 3 e 4 de março, antecedendo a quarta-feira de cinzas no dia 5 de março. Então, você que gosta de aproveitar qualquer feriado para ir a uma praia, ver a família ou só ficar de boa em casa, fique atento nesses dias. Lá no portal tododia.com.br você acompanha com mais detalhes sobre os dias de folga de 2025. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Olha, gente, final de ano tem muitas festas, muitos eventos, muita aglomeração, muita gente junto, normal, tudo normal, não é? Só que esse aumento de fluxo de pessoas em viagens, em eventos, em festas, olha que temos que ter um cuidado especial com a segurança das nossas crianças, gente. Sabe por quê? Porque para a criança se perder no meio de uma multidão é muito fácil. Vai ser difícil encontrar novamente. Então, a identificação, quando você for com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto, em alguma dessas manifestações festivas do final do ano, coloque uma pulseirinha com o nome da criança e um telefone de contato. A ideia é muito boa, não é? O repórter Tiago Pimenta, ele vai trazer uma matéria especial sobre o assunto. Com as festas de fim de ano, as rodoviárias ficam entupidas de viajantes. Tem quem viaja só e aqueles que vão com toda a família. É nessa ocasião que muitas crianças desaparecem. Pela rodoviária do Rio, por exemplo, devem passar cerca de 700 mil passageiros até o dia 2 de janeiro. São 23 mil ônibus em circulação e os cuidados com os pequenos não podem faltar. Tá sempre atento, dando a mão e falando com ele para sempre olhar para frente. Eles saem correndo? Não, eles me obedecem. Acabou de passar um susto agora. Agora, nesse momento, fui no banheiro, falei para ele, fica aqui que eu vou lá olhar o banheiro. Eu só escutei ele falando assim, mãe, eu vou aqui rapidinho, mas eu nem vi para onde ele foi quando eu fui procurar, cadê ele? Tava dentro da loja de brinquedo, eu tô toda me tremendo. Olhar sempre atento aos passinhos, pulseira com identificação da criança, do pai, da mãe ou do responsável, são algumas medidas que podem ajudar numa hora de aperto, em que os pais perdem de vista os pequenos. Para alertar e ajudar essas famílias, a FIA, Fundação para a Infância e Adolescência, distribui gratuitamente aqui na rodoviária do Rio pulseiras que podem ser preenchidas com a identificação dos pequenos. A campanha é para esclarecer os pais que estão com as crianças nesses grandes locais de movimentação, de grande concentração de pessoas, como praias, festas, de fim de ano, para que as pessoas realmente tenham uma consciência de estar identificando as suas crianças e estarem sempre do lado delas para evitar esse tipo de desaparecimento. É fundamental que esse responsável não se distraia, identifique a sua criança, caso ocorra, procurar sempre uma delegacia mais próxima para fazer a notificação. Em 28 anos de atuação, o programa SOS Crianças Desaparecidas registrou 4.600 casos. Mais de 86% dessas ocorrências tiveram um final feliz, com a localização bem-sucedida de 3.965 crianças e adolescentes. Só este ano, o programa contabilizou 223 novos desaparecimentos no estado do Rio, entre os quais conseguiu localizar 189 crianças. 34 ocorrências de 2024 ainda permanecem em aberto. Além da prevenção, o programa SOS Crianças Desaparecidas divulga vídeos e cartazes que ajudam a encontrar os pequenos perdidos. A iniciativa oferece ainda acolhimento e acompanhamento especializado para cuidado integral com as famílias. Crianças, a gente tem que piscar o olho, mas tem que estar sempre com ela na mão, grudada. Você botar uma pulseirinha nela? Tem que ser até uma corrente, se for preciso.
Gente, dica importante, tá? Dica importante. Já passou aí o período de final de ano com muitas festas, né? Mas ainda tem, né? Hoje tem Réveillon e tem muita gente que vai emendar até o final de semana, vai voltar a trabalhar, vai voltar com a vida normal do dia a dia somente na segunda-feira, dia 6. Ou seja, vai participar ainda de grandes aglomerações, principalmente hoje à noite e durante o dia de amanhã, no dia 1º. Então, não custa. Pega uma fitinha, coloca numa pulseira da criança com o nome e um contato, para não correr risco, gente. Você viu que foram 223 crianças desaparecidas só no Rio de Janeiro neste ano 2024. 223. 189 foram encontradas. O restante não. O restante não. Isso só no Rio de Janeiro. E os demais estados do Brasil? E o estado de São Paulo, que a população é muito maior do que o Rio de Janeiro. Então, previna-se. Vai sair com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, sobrinho, que é garotinho ainda, é pequeno ainda. Bota a fitinha lá. Não dê bobeira não, tá? Dê bobeira não. 18 horas e 11 minutinhos, gente. 18 e 11. Ainda sobre festas de final de ano, a gente lembra de fogos, né? Aliás, o Réveillon é marcado por queima de fogos em todas as partes do mundo. Em todos os cantos do planeta tem queima de fogos na virada do ano. Inclusive, já tem vários países que já estão em 2025, né? São 18 horas. Tem países que já estão aí há 6 horas no novo ano. E com certeza teve queima de fogos. E o uso de fogos que produzam o barulho acima de 70 decibéis são proibidos nos municípios aqui da nossa região. A proibição tem como principal objetivo proteger animais de estimação, crianças, idosos e portadores de determinadas doenças, além de evitar acidentes também. A matéria é com Felipe Gomes. Junto com as festas de fim de ano, vêm os espetáculos visuais dos fogos de artifícios. No entanto, um problema recorrente é o uso de materiais barulhentos, proibidos no estado de São Paulo em diversas cidades por regulamentações próprias dos municípios. O que então era para ser sinônimo de celebração acaba se tornando motivo de preocupação para pessoas com deficiências, crianças, idosos e animais de estimação. Desde julho de 2021, o estado de São Paulo conta com a Lei Estadual número 17.389 de 2021, que proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso em todo o território paulista. Na região, os municípios de Americana, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Limeira e Piracicaba contam com leis municipais específicas que proíbem e fiscalizam a queima de utilização de fogos de artifício com efeitos sonoros e ruídos. Em outubro de 2024, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Congresso Nacional, aprovou um projeto de lei que proíbe a fabricação, o armazenamento, a comercialização e o uso de fogos de artifício que produzam barulho acima de 70 decibéis. O projeto prevê para quem utilizar os artefatos proibidos multas em valor entre R$ 2,5 mil e R$ 50 mil. Para as empresas que fabricarem ou comercializarem os fogos de estampido, a multa vai de 5% até 20% do faturamento bruto do último exercício fiscal. Os artefatos encontrados também serão apreendidos. Com as novas regulamentações, os fogos de artifícios permitidos são fogos de estampido com no máximo 0,25 gramas de pólvora, foguetes sem bomba, com ou sem flecha, fogos de lágrimas ou apitos, potes AFU, morteirinhos de jardim, serpentes voadoras e outros similares, além de fogos de vista que produzem efeitos visuais sem estampido. Para soltar fogos com segurança, certifique-se de que o produto possui o selo de Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro, e que a loja tenha autorização para vendê-lo. É imprescindível que apenas adultos devem manusear os artefatos, seguindo rigorosamente as instruções da embalagem. Nunca monte baterias de fogos ou solte artefatos próximos a redes elétricas, sejam elas residenciais ou públicas, evitando também transformadores e outros equipamentos. O risco de curtos-circuitos ou incêndios é alto nesses casos. Procure sempre realizar a queima em áreas livres e abertas, longe de fiações elétricas, árvores ou vegetações. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Gente, vamos respeitar, né? Você que gosta de soltar fogos, né? Vamos respeitar o pessoal, né? Hoje à noite tem muitos fogos sendo estampidos por aí, não é? Então vamos tomar cuidado e respeitar muito as pessoas.
São 18 horas mais 15 minutos, gente. Olha, fim de ano é tempo de balanço, rever o passado, planejar o futuro. Mas e se a vida te colocasse frente a frente com o fim? E de uma forma inesperada? Pois é. Para algumas pessoas, uma experiência de quase morte é um ponto de virada na vida. Um instante que ressignifica o que é viver. Vamos acompanhar a matéria da TV Brasil. É comum acontecer experiências espirituais em situações de limite, desde situações de uma parada cardíaca ou numa doença grave. E aí ela desde sair do corpo, relatar que saiu do corpo, ver um túnel de luz, encontrar com pessoas falecidas, que podem ser parentes ou amigos, viu algum ser transcendente, seja ele o que ele acreditar, né? Deus, anjos. Em 2013, a baiana Renata fez uma cirurgia para a retirada de um tumor. Logo após o procedimento, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foi aí que começou a vivenciar o que chamamos de EQM, experiência de quase morte. Eu me vi, né, com aquelas luzes normais, sem cirúrgico, e automaticamente eu jogava acima do meu corpo. Foi quando eu saí e vi minha mãe e minha tia em uma sala em que elas estavam rezando. Quando eu me dei conta, eu olhei para o lado e tinha uma pessoa ao meu lado. E eu não conseguia ver o rosto da pessoa necessariamente, eu só conseguia ver essa pessoa da cintura para baixo. Então ele botou a mão assim no meu ombro e falou: vamos ali, que você tem muita coisa para ver. E automaticamente eu já me encontrei na casa da minha sogra, que lá meu irmão filho estava na época. Eu cheguei perto dele, né, e falei no ouvido dele que mamãe ia voltar. A médica Mona Lisa fez um estudo com mais de 200 brasileiros sobre os impactos psicológicos dessas experiências. E a grande maioria revela sim um impacto positivo, né? De mudança de vida, mudança na espiritualidade. E de um modo geral, essas pessoas tendem, ao longo do tempo, com essas experiências, a perderem o medo da morte, acreditarem mais numa vida após a morte, darem menos valor para a questão da competição ou de apenas valores materiais, valorizar mais o convívio humano, uma dimensão mais altruísta também. Dos relatos que eu já tive contato, nenhum deles que é ruim. Todos eles dizem que é muito bom, que é paz, que é uma experiência da qual você não quer sair. Então, se você for ver relatos, assim, tem livros que contam histórias assim de pacientes com pessoas, né, que tiveram experiência de quase morte, elas voltam por amor. Porque se dependesse da vontade delas, elas teriam seguido viagem. É hora de fazer um balanço, né, gente, da vida de cada um de nós, né, de como foi esse ano de 2024. Coloca lá, pega uma folha de papel, quais foram os pontos positivos do seu ano? Quais foram os pontos negativos deste ano de 2024 que está acabando? O que você tem de sonho para ser realizado em 2025? Qual é o seu objetivo para o novo ano? Faça um balanço, faz um planejamento da sua vida para o ano que vem. Boa sorte para você. 18 horas e 19 minutos. Vamos para mais um intervalinho. A gente volta daqui a pouquinho com mais informação. Fique aí. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. Muito bom o seu currículo, hein? E o que você imagina para os próximos 10 anos? 10 anos. Com prêmios assim,
fica difícil pensar em outra coisa. Promoção Vem que o Prêmio é Seu São Vicente. Comprando R$100 no SV, concorra a 10 anos de compras grátis. É isso mesmo, além de mais de 1000 prêmios instantâneos e 1 ano de compras grátis por loja. Promoção Vem que o Prêmio é Seu São Vicente. 10 anos de compras grátis. Já imaginou? Aqui na TV Todo Dia você fica mais próximo da informação. São 3 edições diárias do Jornal Todo Dia, 7 da manhã, 11h50 e 18 horas, levando os principais acontecimentos, os assuntos mais relevantes e a notícia em primeira mão. TV Todo Dia, informação, jornalismo e entretenimento. 35 anos conectada com você. 18 horas e 20 minutinhos, gente, noite de terça-feira. E olha que terça-feira é uma terça-feira de fim do ano, acabando o ano, não é? Mas também termina hoje à meia-noite, ou melhor, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para pequenos empresários renegociarem as suas dívidas bancárias por meio do programa Desenrola Pequenos Negócios. Olha só, hein, gente? Então, você que não fez a sua negociação por um esquecimento, errou lá no horário, esqueceu, dá tempo ainda, tá? Criado pelo governo federal em maio deste ano, o Desenrola renegociou aproximadamente 6 bilhões de reais, beneficiando cerca de 95 mil microempreendedores individuais e MEIs, microempresas e pequenas empresas também. Quem traz a matéria e a informação, que termina hoje, hein, gente? 23h59, é o Felipe Gomes. Termina hoje o prazo para que pequenos empresários renegociem dívidas bancárias por meio do programa Desenrola Pequenos Negócios. Criado pelo governo federal em maio deste ano, o Desenrola já renegociou aproximadamente 6 bilhões de reais, beneficiando cerca de 95 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Os descontos podem chegar a 95% do valor da dívida. Pelas regras, o refinanciamento é concedido diretamente pelo sistema financeiro, com incentivos tributários do governo para estimular os bancos e renegociar dívidas com empresas inadimplentes. Essa abordagem permite descontos significativos de 20% a 95%. Os microempreendedores individuais e as microempresas com faturamento anual de até R$360 mil que tiverem regularizadas as dívidas também têm até esta terça-feira para acessarem o Procred 360. A iniciativa faz parte do programa Acredita, que oferece linhas de créditos exclusivas com juros de até 50% mais baixos que os cobrados pelo mercado. Segundo o Ministério da Fazenda, o programa Acredita permite que os pequenos empreendedores não apenas reestruturem as finanças, como contratem novos empréstimos, fundamentais para a expansão e continuidade das atividades. Além da renegociação de dívidas bancárias pelo Desenrola Pequenos Negócios, os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte também poderão quitar as dívidas do Simples Nacional por meio do programa Regularize. Os débitos com o Simples Nacional, o regime especial para pequenos negócios, podem ser parcelados em até 133 meses, com descontos de até 100% nos juros e nas multas. A adesão deve ser feita online por meio do site Regularize até o dia 31 de janeiro de 2025. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Olha, gente, fim de ano, a gente volta a falar, né? O assunto é final de ano, né, gente? O assunto é final de ano, Réveillon, férias, e com o início das férias de verão, né? Que já começou já há alguns dias, né? A elevação das temperaturas, a região tem registrado aumento no número de mortes por afogamento em rios, mas também tem em lagos e piscinas. No período de janeiro a outubro deste ano, foram 26 óbitos por afogamentos nos municípios dos distritos de Piracicaba, gente, em comparação aos 15 ocorridos no mesmo período do ano anterior. Em todo o ano de 2023, foram registrados 19 óbitos. Quem traz a matéria é o repórter, também ele, Felipe Gomes. Com o início das férias de verão e o aumento das temperaturas, a região tem registrado um aumento do número de mortes por afogamento em rios, lagos e piscinas. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 26 óbitos de vítimas por afogamento, nas cidades abrangidas pelo Departamento Regional de Saúde de Piracicaba.
De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 8 atendimentos ambulatoriais e hospitalares a pacientes vítimas de afogamentos nas cidades abrangidas pelo departamento. Neste mesmo período de 2023, foram registrados 12 atendimentos ambulatoriais e hospitalares às vítimas de afogamento na região. Em todo o ano de 2023, foram 17 atendimentos ambulatoriais e hospitalares a essa população no departamento de Piracicaba. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 26 óbitos de vítimas por afogamento nos municípios do DRS de Piracicaba. Nesse mesmo período de 2023, foram registrados 15 óbitos de vítimas de afogamentos na região. Em todo o ano de 2023, foram registrados 19 óbitos por afogamento. O chefe da Defesa Civil de Americana, João Mileta, conversou com a nossa equipe e deu dicas à população para este período de férias. Isso é muito importante porque agora é época de férias, criança dentro de casa, os pais querem sair com ela para se divertir, indo em parque, em lugares de lagoa, praia, é tomar muito cuidado. A água é complicado, se você passou da cintura é perigoso. E muitas vezes você está na praia e achando que ali está bem pertinho, está na sua cintura, mas você tem um buraco. Quando você cai no buraco, a onda puxa você para dentro. Então você nada e fica no mesmo lugar, até você cansar. Então é procurar evitar, né? As crianças obedecer os pais, claro, porque teve isso aqui. Vai ter muita gente na praia, muita gente. Se possível, colocar pulseirinha nas crianças, né? A Defesa Civil sempre alerta isso com nome e telefone, porque eu já cansei de ver crianças perdidas, e aí acaba entrando na água, no desespero, por um pai acontece o pior. E se for lagoa, pior ainda, porque lagoa tem muita coisa que pode enroscar o pé. É um mato, um gancho, um galho que pode enroscar o pé. Então o cuidado é muito grande que tem que ter, e principalmente as crianças e os pais que olhem cada um para não acontecer o pior. A maioria dos afogamentos ocorrem em locais onde a sinalização de segurança é insuficiente ou inexistente. As recomendações incluem evitar o consumo excessivo de álcool antes de nadar, respeitar as sinalizações de segurança e nunca nadar sozinho. Se torna imprescindível também que os banhistas verifiquem as condições das águas antes de entrar, além de optar por praias e piscinas que ofereçam infraestrutura adequada para banhistas. Somente em dezembro, 2 casos de afogamento foram registrados na região. No último dia 4, uma menina de apenas 10 anos morreu após ter o cabelo preso no ralo da piscina de um resort de luxo em Campinas e ficar 7 minutos submersa até ser resgatada. A criança ficou internada por 11 dias no Hospital Pediátrico Municipal Mário Gatinho. Outro caso de afogamento registrado na região foi o de um jovem de 27 anos, que morreu afogado na Lagoa Horto Florestal em Limeira, no último dia 22. De acordo com testemunhas, a vítima teria entrado na água para buscar uma bola que estava no meio da represa. Na tentativa de pegar o objeto, ele acabou se afogando em uma área de aproximadamente 15 metros de profundidade. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Muito perigoso, gente. Rio, lago, até as piscinas, não é? Muito perigoso, tem que tomar cuidado. 18h28, vamos para mais um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com o bloco do esporte. Fique aí. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você.
Muito bem, são 18 horas e 30 minutos para falar do esporte. Hoje, no esporte, vamos trazer uma matéria sobre uma determinação que o Corpo de Bombeiros fez ao Rio Branco, que precisou retirar aproximadamente 200 cadeiras do setor das cativas do estádio Décio Vita, em Americana. A matéria é de João Victor Viana. Para atender a uma determinação do Corpo de Bombeiros, o Rio Branco retirou aproximadamente 200 cadeiras do setor das cativas no estádio Décio Vita, em Americana. A retirada das cadeiras faz parte do processo de renovação de documentos que certificam a conformidade do estádio com normas de segurança exigidas por lei. O vice-presidente Vinícius Carrião foi o responsável por planejar as mudanças. Necessidade da retirada, né, das cadeiras, pelo pedido do Corpo de Bombeiros, para o ABCB e o alvará de funcionamento do estádio, onde a gente acabou criando 2 rotas de fuga, né, na parte superior da cativa e na parte central. Todas as cadeiras que foram removidas do setor das cativas aqui no estádio Décio Vita foram retiradas de 2 principais locais. Primeiro, da parte superior, onde fica bem próximo ao setor dos camarotes e também das cabines de transmissão. E a outra área que teve as cadeiras retiradas foi aqui na parte central, onde inclusive foi criada uma escada. Tudo isso foi feito para melhorar as rotas de fuga do estádio e assim trazer mais segurança ao público presente. Sendo o único local coberto para o público, as cadeiras cativas fazem parte do setor com os ingressos mais caros no estádio Décio Vita durante os Jogos do Rio Branco. Ainda está em análise a possibilidade de reutilizar as cadeiras retiradas. Elas podem ir para a parte inferior das cativas ou serem utilizadas em uma ação de marketing. Provavelmente a gente vai ou suprir, né, a parte da cativa que não tem cadeiras, né? A gente vai ver a quantidade aí que a gente vai conseguir colocar. E também fazer uma campanha, né, para venda das mesmas para o torcedor que quiser adquirir, para alguma campanha futura que a gente vai criar no clube. Essa campanha de venda ainda não tem data e nem preço definido? Não, a gente não terminou de finalizar essa parte, a gente vai juntar depois, né, numa reunião com a diretoria e com a área de marketing para poder definir. E as novidades do estádio Décio Vita para 2025 não ficaram apenas nas arquibancadas. O clube também reformou o vestiário mandante do estádio. E a grande novidade é que agora os jogadores terão espaço específico na preparação para os jogos. A gente fez a alteração, né? Antes a gente só tinha a parte de bancos no vestiário, então hoje a gente tem as baias, né? A gente numerou 30 baias, uma quantidade maior do que a gente tem de jogador durante a partida. Todas numeradas, né? Pela separação da rouparia, então cada um vai ter a sua baia individual agora. A gente fez a pintura, né, das próprias baias, como também a retirada do piso que existia no vestiário. Vai ser implementado uma banheira na parte externa. Teve melhorias na parte do vestiário do visitante também, como colocar fita antiderrapante no chão, né, para não ter nenhum risco de queda. Troca de chuveiro, aumentamos a quantidade de tomadas, para pendurar roupa, a gente acrescentou alguns cabides lá também para suprir a necessidade. E a parte do vestiário da arbitragem, a gente fez o mesmo sistema, né? A gente aumentou a quantidade de tomada, a parte de chuveiro, para adequar para a competição. O gramado do DV também passou por reformas. No fim de novembro foi feita uma recuperação da grama para que as condições fossem melhores durante o estadual. A ideia do clube, que já vem sendo executada na pré-temporada, é utilizar menos o estádio durante os treinos. Ainda serão feitas alterações no banco de reservas por determinação da Federação Paulista. O número de cadeiras será aumentado de 11 para 16 e o estádio passará por adaptações devido à possibilidade de receber o VAR no mata-mata do Paulistão. Quanto melhor a estrutura, mais fácil de se trabalhar é dentro do clube, né? Então mostra que o profissionalismo nosso está vindo da diretoria, como também na área de futebol, e isso a gente passa para o campo, né? O jogador tem que se preocupar em realmente jogar bola. Ele tem que se preocupar com as áreas externas do clube, né? Não tem nenhuma área que está em déficit ou que a gente fica preocupado em não ter o jogo por algum bloqueio da federação, alguma necessidade que eles peçam e a gente não cumpra. Então, a gente faz o máximo aí para ter um estádio de excelência, né? A gente tem um estádio que é para uma A1, então a gente vai trabalhar para que a gente chegue nisso. O Rio Branco estreia no Campeonato Paulista Série A3 de 2025 aqui no estádio Décio Vita no dia 18 de janeiro, contra o Esporte Clube São Bernardo. João Victor Viana para a TV Todo Dia. São 18 horas e 35 minutinhos, a gente vai para o intervalo. Logo depois do intervalo, vou fazer um bate-papo
bater um papo bem bacana com o nosso editor multicanal, o Airan Prada, para a gente falar um pouquinho do que nos espera o dia de amanhã. Afinal de contas, tem posses em todas as cidades da nossa região, prefeitos, vice e vereadores. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique aí. No estúdio Sabrinometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrinometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Jornal Todo Dia, a terceira edição para fechar o ano, gente. É o último bloco do nosso Jornal Todo Dia, neste dia 31 de dezembro, poucas horas para o encerramento de mais um ano. Terminando 2024, começa 2025. E 2025 já vai começar logo amanhã, no primeiro dia do ano, com as posses dos novos prefeitos, vice-prefeitos e também dos vereadores eleitos no último mês de outubro, que tomam posse amanhã. E vai ter cobertura total da TV Todo Dia e eu falo sobre isso daqui a pouquinho para você. Agora eu vou bater um papo com o nosso editor multicanal, o Airan Prada, que está aqui com a gente para bater um papo conosco. Obrigado, Airan, pela presença aqui na terceira edição do nosso Jornal Todo Dia e para a gente falar um pouquinho a respeito dessa data que acontece amanhã, o 1º de janeiro, que marca mais um mandato que está chegando de uma galera aí que vem. Alguns nomes novos no mercado, outros já conhecidos, alguns reeleitos, outros não. Boa noite para você, Airan. Boa noite, Cabela. Boa noite a você que acompanha a terceira edição do Jornal Todo Dia. Isso mesmo, Cabela, aqui na nossa região, então, bem movimentado, né? A gente começa falando aqui de Americana. Americana com Chico Sardelli reeleito, então deve manter a base do secretariado, com alguma outra mudança, o que é normal, né? Mas o prefeito Chico aí, então, engatando o segundo mandato, ele que já foi deputado federal, muitas vezes já tentou. Só te interrompendo um segundinho, o nosso operador, ele colocou na tela já dos vereadores, eu gostaria até que ele retirasse um pouquinho, para a gente falar primeiro do prefeito, e aí na sequência a gente vai falar da nova bancada da Câmara Municipal de Americana. Você está falando da reeleição do Chico Sardelli, desculpa me interromper. Não, que isso, Cabela. Então, como eu vinha falando, o prefeito Chico, do PL, conseguiu aí a reeleição. Em Americana não temos segundo turno, porque você que acompanha e pode estar na dúvida, porque aqui não temos ainda mais de 200 mil eleitores. Então, a regra da Justiça Eleitoral é que a partir, um pouco mais de 200 mil eleitores, você já tem um segundo turno. A Americana não teve, então o prefeito Chico aí volta com força total, também, como você falou, na Câmara Municipal. Aí sim, com vários membros do PL, de partidos aliados também. Então o prefeito Chico não deve ter dificuldades no manejo com a Câmara, deve manter aí a gestão que fez junto ao Legislativo, que garantiu a sua reeleição. Então esse é o cenário aqui em Americana. Destaque também para o PSD, que tem 3 cadeiras, sim, segunda maior bancada aí da Câmara aqui de Americana, o PSD, que foi o partido no Brasil que mais elegeu prefeitos. Então, esse número era do MDB, antigamente era um partido muito municipalista, e agora o PSD do Kassab. Para você entender, o Kassab ele é
secretário de Governo e Relações Institucionais, aqui em São Paulo, da gestão do Tarcísio de Freitas, e também tem 3 ministros no governo Lula, um articulador de bastidor muito exímio, consegue dialogar com a direita, com o centro, com a esquerda, então o PSD vem forte também aqui em Americana. Olha, antes da gente começar a falar dos vereadores americanos, Chico Sardelli vem de uma reeleição, ele vinha de um sonho de ser prefeito de Americana. Toda a cidade sabe disso, inclusive ele já falou que era um sonho dele ser prefeito de Americana, tentou por várias vezes, não conseguiu, aí na eleição passada ele conseguiu e nessa a reeleição. Ele fez um mandato tranquilo, esses primeiros 4 anos, né? A gente pode esperar que os próximos 4 anos, claro, com a ajuda dos vereadores, que ele vai ter a bancada do lado dele, mais 4 anos tranquilo para o Chico Sardelli? Olha, nosso diagnóstico é que sim, Cabela, você que acompanha, nosso telespectador, a dúvida que fica é, como ele não vai poder disputar a reeleição, quem ele vai preparar, né? Então, um ponto nevrálgico, vamos dizer assim, pode ser essa discordância de bastidores e de alguns nomes que sejam sugeridos no decorrer do mandato para ser o sucessor aí desse mesmo grupo político, né? Então, mas de resto, eu acredito que seja uma gestão tranquila junto à Câmara, junto à população, porque já está consolidado, ele vai para o segundo mandato, já é uma figura, como você falou, conhecida, porque já teve vários cargos, disputou diversas eleições, né? Então, eu mesmo que morei em outras cidades da região, já conhecia o Chico Sardelli antes de morar aqui em Americana, então esse é o diagnóstico. Vamos ver quais são os nomes que vão vir aí para essa disputa, se vai ser do PL, que é o partido do Chico, se vai ser de algum partido aliado, então a gente vai acompanhar nos próximos anos aí como que vai ser essa conjuntura política aqui em Americana. Amanhã tem posse dos vereadores também, gente, não é só de prefeito, não, é prefeito, vice e também de toda a bancada de vereadores da cidade de Americana e todas as cidades da região. Em Americana, vai ter uma mudança muito, digamos, drástica dentro da composição da Câmara Municipal ou não? A Câmara fica parecida, o que acontece é que o PL perdeu 2 cadeiras, passou de 7 cadeiras para 5 cadeiras. Mas isso não deve ser um problema, tem outros partidos que compõem a base. A Americana também evidencia uma coisa histórica aqui na região, que são partidos de esquerda com menos força no Legislativo. Então, aqui manteve a professora Juliana, do PT, ela foi reeleita, deve ser o principal nome, digamos, de oposição, por ser do PT, e o Chico Sardelli, todo o seu grupo político do PL e de outros partidos, né? Como eu já falei também, destaque para o PSD, Juninho Dias, mais votado aqui em Americana, pela segunda vez, é do PSD, então o partido vem forte no Legislativo para fazer essa base de apoio ao prefeito Chico. Então, a Americana evidencia muito como funciona a lógica eleitoral do interior de São Paulo. O prefeito Chico deve tocar tranquilo aí esse manejo com a Câmara, mesmo o partido dele tendo perdido 2 cadeiras, como eu falei, passou de 7 para 5. Sua equipe preparou para nós uma arte de como fica a Câmara Municipal de Americana, né, com as novas cadeiras. Está na tela para a gente acompanhar. Isso. Como que fica, você pode falar um pouquinho a respeito? Você falou do PSD e também falou do PL. E os demais partidos? Os demais partidos, como você consegue acompanhar na tela, tem o PRD também que está forte. O PRD, para você entender historicamente o que é o PRD. Antes a gente tinha o PFL, lá que o prefeito Chico, inclusive, já foi do PFL. O PFL deixou de existir e aí veio uma fusão entre o União Brasil e o União Brasil veio de uma fusão do Democratas com o PSL. Então sobrou a legenda, o número 25, que é do PRD, que é o Partido da Renovação Democrática. Então, PRD também deve ser base do Chico Sardelli. Lógico, gente, a gente fala com base no que foi, mas vai ter a eleição da mesa diretora de todas as câmaras. Então, para você entender, vai ter o prefeito, o vice-prefeito, secretários, enfim. Então, nesse trâmite pode ser que haja alguma mudança, mas na última legislatura, quem foi o titular lá, o presidente da mesa diretora, o presidente da Câmara, foi o Thiago Brock, que é do PL. Vamos ver se vão ter novidades ou se o grupo político aí do prefeito Chico continua predominando na Câmara. Então, só esse ano passando, partidos de centro, centro-direita e mais isolado, partidos de esquerda, como o PT e o PDT também, que está nessa composição da Câmara, que devem ser os principais nomes de oposição aqui na nossa cidade, Cabela. Muito bem, de Americana vamos para Santa Bárbara do Oeste, né? Aliás, amanhã tem cobertura total aqui na TV Todo Dia, a partir das 9 horas da manhã, em todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Estaremos ao vivo trazendo a posse dos prefeitos eleitos aqui em toda a nossa região, cobertura total. Ainda aqui, vamos agora falar sobre Santa Bárbara do Oeste. Primeiro vamos falar do prefeito. Piovesan também conseguiu a reeleição. Também veio de um mandato
sem muito empecilho, né? E deve fazer um outro mandato legal também. É um cenário parecido com a Americana, até uma curiosidade, tanto o Rafael, que é o prefeito reeleito de Santa Bárbara, quanto o Chico, eles saíram, que é o de Americana, saíram do PV, né, o último partido que eles estavam, antes de ir para o PL. Ambos fizeram essa transição, ambos foram eleitos sem maiores problemas nessa eleição de 2024. Então, mesma situação de Americana. Santa Bárbara não tem mais de 200 mil eleitores, foi uma eleição tranquila, o segundo colocado, o Dr. José, em Santa Bárbara, e aí então o Rafael Piovesan vem para esse segundo mandato também, com maioria na Câmara, tocando os projetos, que já vem de um grupo político do Denis Andia. Muita gente fala nos bastidores aí que teve um rompimento, né? Tanto que o Denis Andia não foi para o PL junto com o Rafael, mas vem do mesmo grupo político, mesma maneira de trabalho, passaram muito tempo juntos aí, fazendo essa articulação. Então é um mandato que deve também seguir sem maiores problemas, e a gente vai ver também quem será o sucessor desse grupo político, se vai conseguir emplacar, se vai conseguir eleger, ou se teremos novidades, mas só daqui a 4 anos. Quanto isso, em Santa Bárbara, então o Rafael deve tocar sem maiores problemas, e a gente também pode já engatar falando da Câmara. Só fazendo um parênteses aqui, o Denis Andia também, ele faz parte do governo federal, que é PT. Sim. Né? Ele não poderia ir para o PL num momento como esse. Talvez aí tenha tido aquela intriga, aquela briga do momento e tal, mas o Piovesan se reelegeu e estará à frente durante mais 4 anos. E aí, se pelo andar dos comentários, o Denis Andia deve tentar voltar à prefeitura da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Mas aí tem 4 anos e muita água pode passar por debaixo. E aí é uma grande disputa, né? Porque você pega prefeitos, os 2 reeleitos, e vão medir forças aí para ver quem consegue emplacar, entre aspas, o sucessor. Eu ponho entre aspas porque o Denis Andia, como o Cabela falou, não é o atual prefeito. Ele está no MDB, que é um partido de centro, que apoia diversos governos de diversos partidos. Nesse momento também tem, por exemplo, a ministra Simone Tebet, lá no governo federal. Então, daqui a 4 anos, fortes emoções, diferente do que foi essa eleição, aguardam Santa Bárbara do Oeste. Muito bem. E a Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste tem muita mudança? Falando em MDB, o MDB perdeu 2 cadeiras na Câmara de Santa Bárbara, tinha 3 cadeiras, é um dos partidos que mais tinham representantes, agora foi para 1 cadeira só. Diferente do de Americana, entre aspas, porque o PV, que é o partido, vamos dizer assim, de esquerda, que representando ali na Câmara de Santa Bárbara, ele está isolado porque tem a vereadora Esther, mas ela foi a mais votada. Então ela vem com essa força, não tem outros correligionários, pessoas do mesmo partido, ou pessoas do mesmo campo do espectro político, no caso a esquerda ou centro-esquerda, mas ela foi a mais votada, é uma jovem liderança, então assim, a gente tem que ficar de olho até para nos próximos passos, caso ela queira almejar voos maiores, por exemplo, como provável candidata a deputada estadual, porque ela é jovem, tem força política, foi reeleita, então esse é um cenário que a gente pode observar na Câmara. E como eu falei também, igual em Americana, partido de centro, centro-direita, partidos de centro, centro-direita dominam o legislativo, que é comum no interior, mas a gente fica de olho aí no desempenho da vereadora Esther, para entender como que ela vai manejar essa força política, se pode alçar voos maiores, Cabela. Vocês também prepararam uma arte sobre Santa Bárbara do Oeste, da vereança de Santa Bárbara do Oeste, só para a gente ter uma ideia ali. Você que está nos acompanhando, dá para ver aí na tela, nesse momento, as cores, né? Então, as cores azuis eram 4 cadeiras, agora tem 3 cadeiras, que são os partidos ali representados pelos partidos, para ficar mais fácil da gente falar, não é? Exato. Aí, cor por cor, ali, você vai ter uma ideia dessas alterações ou dessa dança das cadeiras dentro do cenário de vereadores de Santa Bárbara do Oeste. No caso, o PL, ele teve uma cadeira a mais, então mostra a força também aí do prefeito Rafael, mas como a gente falou, não deve ter maiores dificuldades, os partidos apoiam ele aí na base eleitoral, deve passar os projetos com tranquilidade, então a gente acompanha aí para ver esse cenário de mudança. Esse gráfico a gente chama de gráfico do parlamento e a gente identifica cada partido por cor para ficar mais visível para você entender quem é quem nesse cenário e quais serão os próximos passos aí. Também atentos à eleição da mesa diretora para ver quem será o presidente ou a presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara. Lembrando, como o Cabela falou e eu reitero, isso vai ser decidido amanhã, terá toda a nossa cobertura completa, além da posse também as eleições
nas câmaras municipais aqui da nossa região. Para a gente terminar esse spoiler, pode voltar aqui para a gente, esse spoiler, né, nesse finalzinho de terceira edição, o último Jornal Todo Dia de 2024, vamos falar de Piracicaba, que tem um cenário diferente. Afinal de contas, em Piracicaba não teve reeleição, né? O Elinho Zanata, ele se elegeu prefeito da cidade de Piracicaba com um diferencial, né? Ele já foi prefeito, mas não de Piracicaba. Só que agora ele vem para uma grande metrópole, ele foi prefeito de outras 2 cidades. Interessante isso, né? É a terceira cidade que ele é prefeito, né? E qual é a expectativa que a população de Piracicaba pode ter, Aidan? Bom, diferente de Santa Bárbara Americana, já é um cenário mais incerto. Por quê? O atual prefeito, até hoje, né, é o Luciano Almeida, do PP, Partido Progressistas. Então, ele não conseguiu ser reeleito, inclusive teve uma votação muito fraca, ele quase perdeu em números absolutos de votos do candidato mais votado a vereador, que é o doutor Ari Pedroso Júnior, que já está mais de 7 mandatos aí. Então, ele quase perdeu em números absolutos, ele ficou com menos de 3% dos votos, e uma marca muito negativa que ficou para ele, mostrada nas urnas, não é uma opinião minha, né? Então ele saiu aí de 86, quase 86 mil votos em 2020 no segundo turno contra o Vargas Negre, e agora fez menos de 3% dos votos, então mostra um enfraquecimento, e aí cada um pode julgar o porquê ele perdeu. O Elinho Zanata, atualmente deputado estadual, foi prefeito de São Pedro, Charqueada, então como Kabila falou, ele já vai para a sua terceira cidade e, segundo os dados disponíveis no TSE, o Elinho Zanata nunca perdeu uma eleição, desde 2004. Todas as eleições de lá para cá, ele ganhou todas. Qual é o desafio? Rei das urnas. Rei das urnas, é. E qual é o desafio do Elinho Zanata, que é do PSD, que é o partido do Kassab? Ele foi apoiado por mais 7 partidos, ele tem apoio de diversas entidades, como igrejas evangélicas, sindicatos patronais. Então vai ser bem difícil ele agradar a todos, né, nesse secretariado, mas tem maioria na Câmara, principalmente pelo apoio que ele teve do deputado estadual do PL, Alex Madureira, que foi o terceiro colocado. Mas numa coletiva de imprensa, para o Elinho anunciar os secretários, o Alex estava junto, que mostra que não foi só um apoio eleitoral e vamos dizer que a conta chega, né? Na coletiva de imprensa que a gente cobriu lá em Piracicaba, o Elinho Zanata alegou que uma decisão judicial sem recurso, então já transitado em julgado, define que cargos comissionados, tanto da Prefeitura quanto do SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, que apesar do nome só trata da água, porque o esgoto é parceria público-privada, não pode mais ter funcionários comissionados. O que isso significa? Que todos os secretariados que ele anunciou podem ser fundidos. Então, a gente pode ter a fusão, por exemplo, das secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura, o que seria polêmico, porque setores ambientalistas apontam que um órgão fiscalizador não pode ficar embaixo de um órgão fiscalizado. Atrelado. Né? Atrelado. Então, assim, por exemplo, uma licença ambiental para um setor agropecuário passaria pela mesma pasta. Como ele vai manejar essa pressão? A saber, em 2018, o então presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou medida parecida, claro que não com secretariado, com o ministério, acabou recuando depois de alguma pressão. Então a gente vai ver como que o Elinho maneja toda essa situação. Ele que vai para o seu primeiro mandato como prefeito de Piracicaba, mas já foi 2 vezes prefeito de Charqueada e São Pedro, então tem experiência em fazer isso acontecer, né? Muito bem, falamos do prefeito, né, que vai tomar posse amanhã, o Elinho Zanata, e amanhã também tomam posse os vereadores da cidade de Piracicaba. É a maior Câmara da região? Dessas 3 que a gente falou, sim, são 23 vereadores. Mas se a gente considerar, por exemplo, Campinas, que Piracicaba é uma outra região metropolitana, digamos, Campinas tem 33. Mas sim, Piracicaba tem 423 mil habitantes, então teve segundo turno lá entre o Vargas Negre, do PSDB, e o Elinho Zanata, e, mais uma vez, força do PL no Legislativo, né? Vamos ver como é que ficou, então, o gráfico. Vamos colocar de Piracicaba na tela para você falar, Aidan. Isso. O PL, então, ele fez aí maioria. Só para você entender outra questão que tem em Piracicaba, o PL, no dia 6 de outubro, ao fim do primeiro turno, tinha feito 5 cadeiras no Legislativo. O que acontece? O Gesiel de Madureira, que é um vereador eleito agora, já foi vereador em Iracemápolis, ele concorreu subjúdice, como a gente fala. Então, os votos dele não foram contabilizados. Depois, o TSE, através do ministro Nunes Marques, entendeu que isso não procedia, os votos dele voltaram a ser válidos numa nova totalização. Ele, que é do MDB, foi eleito junto com Bertaia, então os dois do mesmo partido. O PL acabou perdendo uma cadeira, passando de 5 para 4
cadeiras, que é o partido Alex Madureira, como eu falei, terceiro colocado nas eleições lá de Piracicaba, mas que mostrou muita força. Então o PL vem nessa força. O PSDB ganhou uma cadeira. O PSDB, que é um partido nacional, que vem perdendo muito espaço em números absolutos de governadores, deputados, senadores, é um partido que desde 2014 perdeu muita força, e isso em números absolutos, na minha opinião, é um fato, mas em Piracicaba mostra que ainda está vivo com 4 cadeiras, né? Vereadores também que vão assim, para outros mandatos, terceiro, quarto, quinto mandatos. Então o PSDB vem com essa força. PSD tinha 2 vereadores já, mas que entraram depois no partido, conseguiram ser reeleitos. Um deles é o atual presidente da Câmara, o Vagnão. Na parte de oposição, na parte de esquerda, um cenário parecido com a Americana Santa Bárbara. Temos uma representante do PT, que é a Raide Almeida, que é uma figura histórica lá do PT de Piracicaba. Ela vai para o seu 4º mandato, já tinha sido vereadora lá nos anos 90, depois compôs ministérios no governo federal, lá de 2º e 3º escalão, voltou e agora foi reeleita, né, em 2020 e 2024. E tem a Silvia Morales também, que é um ponto de destaque da oposição, porque ela passou de 932 votos para mais de 2.000. Então, ela teve muita força, ela tem o que se chama de mandato coletivo. Então, entre aspas, ela tem co-vereadores. Por que a gente fala entre aspas, Cabela e telespectadores? Porque oficialmente ela é a vereadora, não existe 3 vereadores, não existem 3 vereadores. Mas eles consideram o mandato coletivo, fizeram um trabalho importante lá para os eleitores deles, que julgaram que eles mereciam uma reeleição com uma votação expressiva. Então essa deve ser a principal oposição ao prefeito eleito Elinho Zanata, mas no mais ele deve ter muito apoio lá na Câmara, tanto com o partido dele, o PSD, quanto todos os outros partidos que o apoiaram, ele forma a maioria. Inclusive ele vai mandar um projeto de lei, provavelmente, segundo anunciado em entrevista, para unificar várias secretarias devido a essa decisão judicial que extingue diversos cargos comissionados. Então, para ele conseguir governar, nas palavras dele, vai mandar um projeto de lei para a Câmara para unificar e deve passar sem maiores problemas. Muito bem, demos uma pequena amostra aqui, eu e o Airan, principalmente o Airan, né, trazendo as informações das cidades, porque amanhã nós estaremos trazendo a cobertura completa sobre a posse de todos os prefeitos aqui da nossa região. Pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, até por volta de 11 e pouquinho, já teremos a finalização das cidades que estarão empossando seus prefeitos, vice-vereadores pela manhã, e depois à tarde, mais 2 cidades estarão fazendo o ato de posse dos eleitos, e nós estaremos trazendo para vocês no Instagram, no Facebook e também no nosso YouTube ao vivo. No canal 14 da TV aberta e no canal 8 da Claro TV, nós estaremos com a nossa programação normal, além, é claro, dos 3 jornais, às 7 da manhã, às 10 para meio-dia, na hora do almoço, e depois às 18 horas, as 3 edições do Jornal Todo Dia, trazendo sempre o que é de destaque para você. E amanhã também é destaque a posse. Certo, senhor Irã? Certo, obrigado, Cabelo, até amanhã. Boa virada, mas não esquece de desconectar lá então nas nossas redes sociais. Siga a gente lá, @Jornal Todo Dia, no Instagram e no Facebook. E se inscreva no nosso canal lá no YouTube, Todo Dia Oficial, para você acompanhar a cobertura mais completa da região. Desconheço, com certeza é a nossa. Um abraço para você, até amanhã. Bom Réveillon para você, Irã. Para você também, até amanhã, Cabela. Até amanhã. E eu volto amanhã, hein? 7 da manhã, na primeira edição do nosso Jornal Todo Dia. Um excelente Réveillon para você. Fiquem com Deus e até amanhã.